Ser, com Alexandre David. Bom dia, começa aqui mais um Razão de Ser. O convidado desta semana chama-se Miguel Prudêncio, investigador que lidera a equipa do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa, que com outras equipas está a tentar chegar a uma vacina contra a malária. Miguel Prudêncio tem mesmo um laboratório com seu nome no Instituto de Medicina Molecular, trabalho duro, aturado e longo, com a investigação portuguesa bem colocada, mas que tem várias outras equipas de outros países a tentar chegar lá primeiro. Chegar à vacina contra uma doença que, em 2015, matou mais de 400 mil pessoas. Bom dia, Miguel Prudêncio. Obrigado por ter aceitado este convite da Antena 3. Antes de mais, como é habitual no arranque destes programas, peço-lhe para escolher uma música, algo que o tenha marcado durante a vida, algo que ande a ouvir no carro ou que lhe saiba bem ouvir assim num sábado de manhã. Bom dia. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui hoje. É com muito prazer que venho aqui ter esta conversa. Em relação a uma música que me tenha marcado, eu não vinha preparado e agora assim de repente a música que me ocorre imediatamente é o Apartment Story dos The National, que é uma música de um álbum que eu acho fantástico e que, apesar de já ter uns aninhos, continua a ser, na minha opinião, o melhor álbum dos National e um álbum que me marcou muito na altura que saiu e que eu continuo a ouvir. A National, que estão precisamente nesta altura a lançar um novo álbum. Vamos então ouvir... Está para muito breve. Exato. Vamos então ouvir esta escolha de Miguel Prudêncio. Já regressamos à conversa. Somebody finds us, do whatever the TV tells us, stay inside our rosy-minded fuzz. For days we'll stay inside till somebody finds us, do whatever the TV tells us, stay inside our rosy-minded fuzz. So worry not, all things are well. We have our loves and
Fica então a escolha de Miguel Prudêncio, o convidado desta semana de Razão de Ser, um investigador que colocou quase todas as fichas em conseguir produzir uma vacina contra a malária com uma eficácia de pelo menos 80% na pessoa vacinada. 80% de eficácia porquê? Porque é esta meta? Porque já se consegue evitar mortes ou porque é muito complicado ir para além destes 80%? A vacinação contra a malária é todo um tema que, do ponto de vista da investigação, oferece alguns desafios importantes e de difícil resolução. Evidentemente que quando se pensa numa vacina, todos nós pensamos em eficácias da ordem dos 100%. É isso que nós estamos habituados a ter vacinas que nos protegem praticamente a 100% contra a doença para a qual visam proteger. No caso da malária as coisas são um bocadinho mais complicadas porque é uma vacina com características muito específicas e que contra um organismo que é um parasita que também ele tem características muito singulares e, portanto, pensarmos numa vacina com eficácias da ordem dos 100%, neste momento não será realista. O número 80% vem da linha orientadora da Organização Mundial de Saúde, daquilo que são os objetivos que a Organização Mundial de Saúde desenvolveu ou apresentou para o desenvolvimento de uma vacina contra a malária nos próximos 10 anos. Portanto, a Organização Mundial de Saúde preconiza um desenvolvimento de uma vacina contra a malária cuja eficácia seja da ordem dos 75% a 80% e é obviamente esse o nosso objetivo. Gostaria também de mencionar que neste momento existe um candidato à vacina que está muito perto, provavelmente, do licenciamento, mas só para as pessoas terem uma ideia do grau de eficácia que este candidato tem, que já vem a ser desenvolvido há décadas, ele é da ordem dos 30%. Portanto, quando nós falamos em 80%, é já um passo muito significativo em relação àquilo que neste momento é possível ou que neste momento virá porventura a ser licenciado. Mas, portanto, essa meta dos 80% já permite evitar mortes, erradicação? Não. Sem dúvida. Erradicação não, mas é um passo importante nesse sentido e evidentemente que 80% de proteção, 80% daquilo a que nós chamamos imunidade estéril, que é um conceito que significa que há uma resposta imunitária capaz de impedir por completo o estabelecimento de uma nova infecção, isso já já teria um impacto enorme em termos da mortalidade. E seria, evidentemente, uma ferramenta crucial no sentido da erradicação. Aquilo que é consensual hoje em dia na comunidade científica que estuda a malária é que a erradicação desta doença vai ter que passar por uma abordagem multifacetada, da qual uma vacina eficaz será sempre um componente importante. Mas a vacina por si só, e precisamente porque dificilmente se concebe que venha a existir nos tempos mais próximos uma vacina com 100% de eficácia, e por isso a vacinação por si só provavelmente não será suficiente para se conseguir a erradicação. Isto terá que acontecer em conjunção com outras formas, outras estratégias de combate à doença, como fármacos eficazes para combater a infecção quando esta está estabelecida, como medidas de prevenção adequadas, nomeadamente redes mosquiteiras e a utilização de inseticidas de forma adequada para controlar o vetor e, portanto, a vacina será sempre uma componente fundamental de qualquer estratégia de erradicação, mas por si só não será o suficiente para erradicar a doença. PB, abrir aspas, PFCS, @UIS4. Este é o estranho e complexo nome de guerra para esta vacina. Porquê esta designação? Sim, senhor, mas nós já o simplificámos, precisamente porque esse nome era um bocadinho complicado. Esse nome é uma referência técnica, digamos assim, à forma como a vacina é construída, de que eu posso falar um bocadinho se tiverem interesse. Nós agora, hoje em dia, chamamos-lhe PBVAC, que é muito mais simples, e PBVAC significa vacina de Plasmodium berghei. O que é o Plasmodium berghei e porque é que esta vacina se baseia no Plasmodium berghei? Então, eu vou explicar isto de uma forma, pretendo que seja o mais simples possível, mas compreensível. A malária é causada por um parasita que se chama Plasmodium e existem diversas espécies de parasita que causam malária em seres humanos. A mais conhecida é o Plasmodium falciparum, mas existem outras.
As vacinas que até hoje se têm revelado mais eficazes, ou os candidatos à vacina que até hoje se têm revelado mais eficazes contra a malária, são aquilo que se chama vacinas de organismo inteiro, ou seja, que passam pela utilização do parasita no seu todo como agente de imunização. E aquilo que tem sido feito até agora é pegar no Plasmodium falciparum, o tal que causa doença em seres humanos, e atenuá-lo de forma a que ele se torne incapaz de causar essa doença. Portanto, é uma forma atenuada do parasita que causa a doença nos seres humanos. E é isto que tem sido demonstrado que tem uma eficácia muito, muito elevada. Qual é o problema ou a limitação desta abordagem? É que estamos a falar de vacinar com o próprio agente que é infeccioso para os seres humanos. E se essa atenuação não for 100% eficaz, há um risco, pelo menos teórico, de a vacinação poder causar patologia. Então, em que é que consistiu a nossa abordagem? A nossa abordagem foi ir um bocadinho às origens da vacinação. Nas origens da vacinação está a vacina contra a varíola. E a vacina contra a varíola foi criada do seguinte modo. Observou-se, na altura que a varíola era muito prevalente, observou-se que as pessoas que estavam em contacto com o vírus da varíola bovina, que causa varíola nas vacas, mas não nas pessoas, essas pessoas pareciam estar protegidas contra o vírus da varíola humana. E então o Sr. Edward Jenner, na altura, concebeu esta ideia de utilizar o vírus da varíola bovina como agente de imunização contra o vírus da varíola humana. Ou seja, estamos a usar um agente que é um parente daquele que causa a infecção nos humanos como forma de imunizar contra este. O que é que isto tem a ver com a nossa vacina? Tem a ver porque nós também propusemos utilizar um parasita da malária que não causa doença em seres humanos, porque o seu hospedeiro natural são roedores. Existe malária de vários tipos de animais, e entre os quais existe malária de roedores. E o parasita que causa a doença nos roedores, que chama-se Plasmodium berghei, é um parasita que não tem a capacidade de causar doença nos seres humanos. E então aquilo que nós propusemos foi manter esta abordagem da vacinação de organismo inteiro, isto é, usar o parasita no seu todo como agente de imunização, mas usar não o parasita que causa a doença em seres humanos numa forma atenuada, mas sim o parasita de roedores, que é naturalmente atenuado, naturalmente incapaz de causar doença nos seres humanos, com uma particularidade. É que hoje em dia nós temos formas de modificar geneticamente este parasita e podemos lhe introduzir proteínas, aquilo que nós chamamos antigénios, do parasita humano. E então é como se nós mascarássemos o parasita de roedores de parasita humano, é como se vestíssemos um casaco de parasita humano no parasita de roedores, e é este parasita de roedores inócuo, porque não é patogénico para seres humanos, mas mascarado de parasita humano, que é utilizado como agente de vacinação. Esperamos nós, e é isso que os ensaios que estamos a realizar visam aferir, com eficácia na proteção contra o parasita humano. Não é muito fácil de perceber para um leigo, mas acho que a ideia geral passou. Já vamos tentar perceber melhor o que está em causa e tentar explicar como todo o processo pode levar à produção de uma vacina. Mas antes, Miguel Prudêncio, como é que tudo isto começou? Por que a aposta na malária, numa outra ou não numa outra doença ou qualquer outra vacina? Como é que esta aventura começou no Instituto de Medicina Molecular? Esta aventura começou há cerca de 12, 13 anos, quando eu regressei a Portugal, depois de um período em que estive primeiro a fazer o doutoramento em Inglaterra e depois um pós-doutoramento na Holanda. Na altura, durante esse período que eu estive fora, eu trabalhava numa área bastante diferente desta, trabalhava na caracterização de proteínas e a dada altura apercebi-me de que não era bem aquilo que eu queria fazer e não era bem aquilo que eu queria investigar. E surgiu a convicção de que eu queria trabalhar numa área mais biomédica, portanto, com mais relevância médica e com o potencial de ter algum impacto na saúde das pessoas. E isto coincidiu com a altura em que eu decidi também voltar a Portugal. E nessa altura surgiu a oportunidade de me juntar ao grupo da professora Maria Mota, que na altura ainda estava no Instituto Gulbenkian de Ciência, contactei a professora Maria Mota e surgiu realmente a possibilidade de me juntar ao grupo dela, que era um grupo que já trabalhava em malária. A malária é uma doença que tem um conjunto de características que sempre me fascinou, desde logo pelo facto de ser uma doença
com o impacto que tem na saúde de um conjunto muito alargado da população, mas também porque, do ponto de vista da biologia, tem uma série de desafios, uma série de coisas que estão por conhecer e por descobrir, que para um cientista é extremamente atrativo essas perguntas que estão por responder. E de forma que, na altura em que eu regressei a Portugal e que surgiu esta oportunidade de trabalhar com a professora Maria Mota, eu aproveitei essa oportunidade, agarrei com as duas mãos e fui trabalhar, como digo, na altura ainda no Instituto Gulbenkian de Ciência. Foi só uns meses, porque depois o grupo da professora Maria Mota transferiu-se então para o Instituto de Medicina Molecular, onde estamos hoje. Eu, em 2013, deixei de trabalhar no grupo da professora Maria Mota porque criei o meu próprio laboratório independente. Portanto, desde essa altura que são 2 laboratórios independentes, embora próximos e com interesses, em muitos casos, semelhantes, mas são 2 laboratórios independentes e hoje em dia a minha equipa de investigação no Instituto de Medicina Molecular tem um conjunto de projetos seus, entre os quais este projeto da vacina, que é porventura aquele que tem tido maior impacto e visibilidade na nossa investigação. Este é um processo necessariamente demorado, é sempre nestas coisas. Pelo que percebi, se tudo correr bem, só daqui a mais ou menos 10 anos é que vamos ter a primeira vacina, pelo menos a nível comercial. Mas já se começou a fazer, já há uma primeira fase de testes em humanos, que acontece nesta altura na Holanda, ou pelo menos já começou, não sei se já terminou. Começou este verão. Como está a correr? Já há algum tipo de resultados que sejam minimamente palpáveis? Pronto, em relação a esse prazo dos 10 anos, portanto, para haver uma primeira vacina contra a malária, como eu dizia há pouco, existe um candidato que está muito perto do licenciamento e provavelmente muito antes disso será licenciado, mas tem uma eficácia muito baixa. E, portanto, nós almejamos a ter uma vacina com uma eficácia muito superior e há vários esforços em vários laboratórios pelo mundo com esse intuito. A nossa vacina, em particular, está numa fase ainda bastante inicial. Ultrapassou recentemente uma etapa muito importante, que foi a passagem do laboratório para a clínica, isto é, de passar dos modelos de laboratório com que nós trabalhamos para os testes em pessoas, os testes em seres humanos. E são esses ensaios em seres humanos aos quais se estava a referir, que tiveram efetivamente início há cerca de 2 meses e estão a decorrer na Holanda. E até agora estão a correr tão bem como se pode esperar. Esta é uma fase, estes ensaios decorrem em 2 fases. Portanto, há uma primeira fase que é denominada fase de segurança, em que aquilo que se está a fazer é administrar doses crescentes da vacina e monitorizar quaisquer efeitos adversos que possam daí advir. E, portanto, nós temos que ter a certeza que a administração desta vacina às pessoas não causa quaisquer problemas inesperados e, portanto, a primeira etapa, digamos assim, do ensaio é garantir que a administração da vacina é segura, e é isso que está a decorrer neste momento, e até agora tem estado a correr tão bem como se pode esperar, porque não tem havido qualquer efeito adverso inesperado. E, correndo bem esta fase que está a decorrer neste momento, se continuar a correr como está a decorrer até agora, avança-se para a fase seguinte do ensaio, que é a fase de eficácia. Na fase de eficácia, aquilo que vai acontecer é que os voluntários vão ser efetivamente vacinados e depois expostos ao parasita da malária humana. Isto é, vão ser expostos ao parasita que causará doença ou não, consoante as pessoas não estejam protegidas ou estejam. E, portanto, aí vamos mesmo determinar o grau de proteção ou o grau de eficácia da proteção conferida pela nossa vacina. Portanto, e esta primeira fase de testes tem um espaço temporal sim, pré-definido ou tudo depende de como as coisas forem correndo? Tudo isto tem um espaço temporal definido. A fase de segurança que está a decorrer, portanto, com as tais doses crescentes de vacina, vai terminar agora em setembro, portanto já em breve. Portanto, foram administradas 3 doses, ou terão sido administradas em setembro 3 doses crescentes de vacina, e aí, não havendo efeitos adversos, entra-se imediatamente na fase de eficácia, portanto, de vacinação seguida de exposição ao parasita. E aí espera-se ter os resultados desses ensaios de eficácia no segundo trimestre de 2018, portanto, dentro de cerca de 8 meses.
Estes testes estão a ser feitos com seres humanos. Não sei se o processo é controlado pela vossa equipa, mas como é que isto funciona? Como é feita a escolha dos voluntários? São pagos, bem pagos, correm riscos mais ou menos calculados? Como é que isto funciona? Pronto. Evidentemente que o risco está completamente controlado. Não está mais ou menos calculado, está completamente controlado, porque isto é feito em ambiente absolutamente controlado e com monitorização clínica permanente. Portanto, isto está a ser realizado na Holanda, porque a equipa médica que está a conduzir os ensaios foram desenhados em conjunto entre a equipa holandesa e a nossa, mas é a equipa médica holandesa que está a levar a cabo os ensaios na Holanda e, portanto, os voluntários são devidamente informados, portanto, assinam um consentimento informado, depois de lhes ter sido explicado todo e qualquer risco que corram e, da forma como o ensaio está desenhado, não existe risco das pessoas contraírem a doença, porque no momento em que o parasita apareça no sangue, que é onde ele causa a doença, as pessoas são imediatamente tratadas e tratadas de forma 100% eficaz. Perguntava-me acerca de como é que os voluntários são recrutados e se são pagos. Na Europa não há, ao contrário, por exemplo, do que eu julgo que acontece nos Estados Unidos, em que se pode pagar para participar num ensaio, inclusive paga-se nos Estados Unidos por uma doação de sangue, que é um conceito que para nós é um bocadinho estranho, porque é uma doação. Mas na Europa os ensaios clínicos não são pagos. O que existe é uma compensação financeira que é dada aos voluntários e que é uma estimativa do impacto que a participação naquele ensaio tem na vida daquela pessoa, isto é, o número de horas de trabalho que perde, o número de dias em que não pode desenvolver a sua atividade normal, as deslocações que tem que fazer. Portanto, há uma estimativa do impacto económico que a participação no ensaio tem. E, portanto, isto reflete-se naquilo que é designado por uma compensação e não um pagamento. Na prática, evidentemente que os voluntários recebem algum dinheiro por participar no ensaio, evidentemente que existe uma compensação económica que é interessante. Como digo, nós não nos referimos a ela como um pagamento, mas como uma compensação, mas há efetivamente um retorno financeiro pela participação no ensaio. E normalmente é fácil arranjar voluntários para este tipo de... Eu aí para responder esta pergunta, vou-me socorrer das informações que temos partilhado entre a equipa holandesa e nós, no concreto, em relação a este ensaio, foi mais fácil até do que eu, à partida, imaginaria. Portanto, da forma como o processo decorre, é que é feito um anúncio através não só das redes sociais, mas também de cartazes colocados nas universidades. São sobretudo estudantes universitários que participam nestes ensaios. É sobretudo jovens e a grande maioria são estudantes universitários. E, portanto, é divulgado o ensaio, o anúncio do ensaio é divulgado nesse ambiente. E depois há sessões de esclarecimento, aquilo que eles chamam as noites de esclarecimento, em que as pessoas potencialmente interessadas em ser voluntárias podem comparecer nessas sessões e é-lhes explicado exatamente em que é que consiste o ensaio, quanto tempo vai decorrer, o que é esperado da parte deles, quais são os riscos que podem existir ou não, etc. Portanto, são esclarecidas todas as dúvidas que possam existir nesses potenciais voluntários. E depois, na sequência dessa sessão de esclarecimento, aqueles que resolvem avançar e oferecer-se como voluntários inscrevem-se e depois são sujeitos a uma entrevista e a um conjunto de análises de sangue, de urina, etc. Portanto, a um exame clínico e a uma entrevista para aferir da sua adequabilidade para participarem no ensaio. E, portanto, há todo este processo de pré-seleção, seleção, triagem e depois só realmente aqueles que preenchem os requisitos, porque há determinadas circunstâncias em que uma pessoa, por mais boa vontade que tenha, não pode participar no ensaio, ou porque tem uma condição clínica pré-existente, ou porque, por exemplo, esteve num país onde existe malária há menos de X tempo, etc. Portanto, aqueles que
que têm condições de elegibilidade são recrutados. Como lhe dizia, no caso do nosso ensaio, o processo tem decorrido com uma celeridade maior do que eu pensava, portanto não tem sido de todo difícil encontrar os voluntários necessários e, portanto, as coisas têm estado a decorrer dentro do esperado. Muito bem, estamos então na primeira fase de experiência com humanos, depois vai entrarmos numa segunda que já se referiu, que termina lá para a primavera. Depois, se tudo correr bem, já é possível existir algum tipo de certificação, de homologação? Não. Isso é muito importante esclarecer este ponto. Vamos lá, isso, porque então. eu ainda há pouco tempo saíram algumas coisas na comunicação social sobre este assunto que não eram exatamente corretas. Portanto, aquilo que está a acontecer neste momento são ensaios de fase 1/2A. O que é que isto quer dizer? É o ensaio de segurança a que eu me referia é a fase 1 e o /2A significa o primeiro ensaio de eficácia. Isto é a primeira etapa de várias etapas que acontecem na clínica, isto é, em ensaios em seres humanos. Esta primeira etapa, isto decorre com voluntários saudáveis, são um número relativamente reduzido de voluntários, são 30 voluntários, em ambiente controlado, etc. Isto é só a primeira etapa de várias etapas de ensaios em humanos. Se correr tudo bem e se avançar com o desenvolvimento da vacina, existirão ensaios de fase 2, ensaios de fase 3, ensaios de pré-licenciamento, etc. Portanto, há um conjunto muito alargado de ensaios cuja dimensão será muito maior e já não em ambiente do laboratório, da clínica na Europa, mas já no terreno, em zonas onde a malária é endémica, que terão que ser ultrapassadas até um eventual licenciamento. Portanto, aquilo que nós saberemos na primavera é se esta primeira fase dos ensaios, este primeiro passo de avaliação da vacina em seres humanos, quais são os resultados que se obteve. Daí para a frente ainda há um conjunto de passos adicionais, de ensaios cada vez mais complexos em seres humanos, que tem que decorrer. Portanto, daí falar-se em pelo menos 10 anos pela frente e, portanto, antes disso nunca poderá existir qualquer forma de licenciamento nem de comercialização de uma vacina. Isto é, de resto, um processo mais ou menos habitual na medicina, portanto, quer sejam vacinas, fármacos, etc. E como é que um país mais ou menos pequeno e relativamente pobre, sem tradição na matéria científica, consegue chegar, digamos, a este plano tão elevado de investigação científica e estar a concorrer com outras grandes potências neste aspecto concreto? O país é pequeno, efetivamente, e a tradição científica não está muito vincada, mas é cada vez maior. A produção científica nacional tem crescentemente vindo a ser tem vindo a ser cada vez maior e mais reconhecida, e isto deve-se muito a um investimento grande que foi feito na ciência portuguesa, nomeadamente no tempo do professor Mariano Gago, que fez efetivamente teve um conjunto de políticas e um conjunto de investimentos que elevaram a ciência portuguesa para um patamar muito distinto daquele que tinha 20 ou 30 anos antes. Portanto, hoje em dia já não é completamente justo falar-se de uma ciência incipiente ou com pouca relevância a nível nacional. Há grupos de investigação muito bons em Portugal neste momento, em vários institutos e, portanto, neste momento é evidente, a massa crítica não é enorme, porque nós não temos o número de instituições e o número de cientistas que existem na Inglaterra ou nos Estados Unidos, portanto não há muito em volume, não é um volume... É um pouco poucos, mas bons. Exatamente, é um pouco isso, poucos, mas bons. E existe, obviamente, o desejo de que isto se mantenha, de que este crescendo do valor científico em Portugal se mantenha e cresça, mas hoje em dia é já incomparavelmente diferente do que era há uns anos. Já não há tanta chamada fuga de cérebros? Já se fica mais por cá? Ou ainda acontece? Ainda haverá. Eu penso que já foi mais patente. Neste momento eu penso que eu não tenho os números para lhe responder exatamente a essa questão, mas a percepção que eu tenho é que está menos, é que isto acontece menos.
E há inclusivamente, ou houve, e sobretudo lá está com as políticas do professor Mariano Gago, na altura foi possível haver um regresso de um conjunto de cérebros, de pessoas que tinham ido obter formação no estrangeiro e que voltaram a Portugal. O Instituto de Medicina Molecular, onde eu trabalho, é um bom exemplo disso, porque a grande maioria dos investigadores que têm laboratórios no Instituto são pessoas... temos alguns estrangeiros, chefes de laboratórios estrangeiros, mas temos muitos portugueses dos quais, se não a totalidade, a grande maioria, fizeram a sua formação no estrangeiro, na Inglaterra, na Holanda, nos Estados Unidos, e regressaram a Portugal porque Portugal lhes oferecia condições adequadas para fazerem a sua investigação. Como digo, não há 30 institutos em Portugal ao nível, se calhar, daquilo que é possível fazer no Instituto de Medicina Molecular, como noutros que existem no país. Portanto, não há um volume muito grande, mas há uma qualidade muito boa nesses institutos e houve o regresso e Portugal teve a capacidade de atrair, de oferecer condições suficientes para atrair pessoas que estiveram em laboratórios muito bons no estrangeiro e que consideraram que em Portugal iriam ter condições adequadas para fazer o seu trabalho. Este nível de investigação que o senhor lidera para tentar criar esta vacina, isto é uma espécie de desporto de alta competição, muito competitivo, onde toda a gente quer ter a medalha de ouro? Eu não gosto de ver isso nesses termos. É evidente que seria ingênuo da minha parte não reconhecer que existe na ciência, como noutros domínios, alguma competição entre diferentes grupos de investigação. Todos querem fazer a próxima descoberta, todos querem dar o contributo essencial e é evidente que existe alguma competição entre diferentes grupos de investigação. Seja como for, eu acho que o que prevalece é a colaboração. Nós, no nosso caso, por exemplo, este projeto de vacina contra a malária é um projeto que nasceu no Instituto de Medicina Molecular, nasceu na nossa investigação, mas que hoje em dia é desenvolvido com colaborações com um conjunto muito grande de laboratórios, de outros laboratórios, alguns também a trabalhar nas suas próprias estratégias de vacinação e que, portanto, unem esforços para tentar resolver os problemas que vão aparecendo. Portanto, eu acho que há, sobretudo, uma colaboração e uma partilha, embora, evidentemente, haja uma dose também de competição saudável, acho eu, entre os diferentes grupos de investigação. Outra questão inevitável, o dinheiro. Claro que tudo isto fica muito caro. Imagino que o Estado português não tenha propriamente dinheiro para investir a este nível. De onde é que vem este dinheiro? Começou com a Fundação Bill Gates? Foi. O financiamento da Fundação Gates foi determinante para este projeto existir. E se nós hoje estamos aqui a ter esta conversa e se este projeto existe, isso deve-se, em grande parte, para não dizer quase exclusivamente, à aposta que a Fundação Bill e Melinda Gates fez no projeto. Portanto, o projeto iniciou-se como a ideia que eu tentei descrever há pouco, que foi apresentada à Fundação Gates. Na altura, a Fundação Gates gostou da ideia o suficiente para lhe conceder um determinado investimento inicial, aquilo que eles chamam a fase 1 daquele programa de investimento a que nós concorremos, que é uma verba relativamente modesta, mas que se destina a determinar a prova de conceito da ideia que se está a propor. E, portanto, com esse investimento inicial, nós obtivemos um conjunto de resultados que foram apresentados à Fundação Gates e que foram suficientemente do agrado da Fundação para a Fundação avançar com a fase 2 de financiamento, que já era, do ponto de vista financeiro, muito mais interessante. Portanto, esses primeiros anos de desenvolvimento do projeto decorreram com o financiamento da Fundação Gates. A dada altura, a Fundação Gates considerou que seria adequado nós passarmos a ser a trabalhar diretamente e a ser financiados diretamente pela entidade que coordena o desenvolvimento de vacinas contra a malária a nível mundial, que é o Malaria Vaccine Initiative. Ela própria
o financiamento desta própria Malaria Vaccine Initiative dependem muito da Gates. A Fundação Gates é o principal financiador do Malaria Vaccine Initiative, mas o Malaria Vaccine Initiative é a entidade que realmente coordena o desenvolvimento de vacinas de malária. E, portanto, a dada altura, nós passámos a trabalhar diretamente com este Malaria Vaccine Initiative e a ser financiados diretamente por eles. E, portanto, até estes ensaios que estão a decorrer neste momento são financiados na totalidade pelo Malaria Vaccine Initiative e, portanto, de há uns anos para cá, o nosso financiamento tem vindo dessa entidade. Aquilo que é interessante de trabalhar com a Fundação Gates e também com este Malaria Vaccine Initiative é que há um apoio financeiro que de outra forma não seria impossível completamente, mas há também um apoio científico muito interessante. Quer a Fundação Gates, quer o Malaria Vaccine Initiative não se limitam a dar fundos para serem utilizados e depois no fim envia-se um relatório a dizer o que se fez com aqueles fundos. Não. Quer com a Fundação Gates, quer com a Malaria Vaccine Initiative, nós temos reuniões muito frequentes em que há, da parte deles, um input científico bastante grande para o projeto, porque eles têm as melhores pessoas, ou algumas das pessoas que mais sabem do assunto, a trabalhar com eles e, portanto, nós também aprendemos... Não é só dinheiro, é também know-how. É também o know-how e, aliás, eu estava a dizer há pouco que o desenho dos ensaios clínicos que estão a decorrer foi feito entre nós e a equipa holandesa, mas na altura não referi, mas devia ter referido. Foi também com um grande input do próprio Malaria Vaccine Initiative que contribuiu para o desenho destes ensaios. Portanto, há um input científico da parte deles. Muito bem, mudando um bocadinho de registro, consegue descrever-me um dia normal num laboratório? É como vemos nos filmes, com fumo por todo lado, coisas a explodir, ou é uma coisa assim bem mais tranquila? Não é bem assim. Nos filmes normalmente é tudo um bocadinho romantizado e há cor e fuma mais para o que acontece na realidade. O dia-a-dia no laboratório envolve, num laboratório como o nosso, desenvolve-se trabalho que não é, como é que eu hei de dizer, há uma diversidade bastante grande de tarefas. Portanto, nós temos várias pessoas a trabalhar em vários projetos e, portanto, não é o tipo de trabalho em que todos os dias se faz a mesma coisa. Portanto, no laboratório nós fazemos desde trabalho com células, trabalho com tubos em que fazemos determinado tipo de extrações ou determinado tipo de purificações. Também fazemos trabalho com modelos animais, quando é necessário. Nós, no laboratório, trabalhamos com o modelo de ratinho quando as experiências exigem a utilização de modelos animais e quando não é possível responder a uma determinada questão ou resolver um determinado problema recorrendo a modelos in vitro, temos que recorrer aos modelos animais, algo que fazemos só quando é estritamente necessário, mas que acontece, e portanto há um trabalho diversificado, e portanto se entrar no laboratório num momento aleatório do dia, o mais provável é que possa encontrar alguém com uma placa de células em cultura ao lado de uma pessoa que está a pipetar com umas pipetas automáticas uma determinada solução, e eventualmente ao lado de alguém que está a manipular um ratinho que está a ser usado experimentalmente. Sempre ambiente tranquilo, sem grandes agitações, também o trabalho exige isso, não? Sim, tranquilo, mas não monástico. Não chato. Não. O nosso laboratório é bastante animado. As pessoas... Obviamente que, consoante a tarefa que estão a fazer, podem requerer mais ou menos concentração. Há coisas que são feitas, que podem eventualmente ser feitas de uma forma mais mecânica, que não exigem tanta concentração, mas há outras coisas em que a pessoa tem mesmo que estar concentrada, e nesses casos, normalmente as pessoas optam por colocar os headphones para estarem só a pensar naquilo que estão a fazer, porque o laboratório não tem aquele ambiente de silencioso. Há uma animação de que eu gosto. Acho que tem desde que toda a gente consiga ter a calma necessária para fazer as suas experiências e concentrar-se quando é preciso, e as pessoas respeitam muito isso, mas normalmente há algum barulho de fundo e há música muitas vezes, e há
há conversas e, portanto, é um ambiente animado. Muito bem, isso é um dia normal e um dia extraordinário no laboratório, um dia em que se consegue lá chegar, em que se descobre algo de importante. Correm para a primeira revista para publicar, celebram, vão para os copos, como é que funciona? Fazemos de tudo um pouco. Os momentos, ao contrário do que as pessoas pensam, os momentos de eureka no laboratório não são muito frequentes. Pois, são poucos. Talvez por isso é que também são tão acarinhados. Nós no laboratório temos momentos de grande felicidade quando há um resultado de uma experiência que se anda a tentar obter há semanas ou há meses ou às vezes há anos que se está a tentar responder àquela questão, e quando se consegue ter um resultado e aquele resultado é claro e inequívoco e dá a resposta que nós estávamos à procura, isso é obviamente um momento de grande felicidade. E é também os momentos em que o nosso trabalho é reconhecido, e o reconhecimento do nosso trabalho passa pela publicação dos nossos resultados em revistas da especialidade. A ambição de qualquer cientista é conhecer e descobrir, mas seria ingênuo não dizer que também é conseguir boas publicações em revistas, ter o reconhecimento dos pares. Ter o reconhecimento dos pares e publicar numa revista. Nem todas as revistas são iguais, toda a gente quer publicar nas melhores revistas, as que têm mais impacto, as que têm maior visibilidade, e portanto quando nós temos um artigo aceito também é um momento de grande felicidade, e aí sim normalmente envolve jantares e copos para celebrar, sim. E a relação entre a produção científica e a forma como ela é divulgada? Acha que os jornalistas tratam bem a informação científica, ou acaba por ser dada sempre pela rama, ou até de alguma forma mais ou menos sensacionalista? Bom, eu tenho que ter cuidado com a resposta porque estou a falar com um jornalista. Não, não é? não tem, não, senhora. Esteja à vontade. Eu acho que de há uns tempos para cá nota-se uma diferença muito grande no interesse que os jornalistas têm nas notícias relacionadas com a ciência em Portugal. Antigamente nós não víamos uma secção de ciência regular nos principais diários e não víamos, se calhar, notícias na televisão sobre descobertas científicas ou sobre trabalho feito por equipas portuguesas. Acho que é de louvar o facto de que cada vez mais os jornalistas em Portugal, e nomeadamente os jornalistas de ciência, estão atentos, e essa divulgação é cada vez maior. Por vezes, nós, cientistas, temos que lidar um bocadinho com as expectativas que o jornalista tem e com as expectativas que o jornalista vai criar nas pessoas que vão ler ou ouvir aquela notícia. E para nós é extremamente difícil, por vezes, conter o entusiasmo do jornalista em dar aquela notícia mais sensacionalista ou mais que vai ter mais cliques, porque eventualmente chama, e às vezes isso é feito em detrimento da verdade científica, e isso é uma coisa que nós estamos sempre muito preocupados, é em não dar falsas expectativas às pessoas, porque depois é completamente contraproducente. Se nós vamos pôr a dizer que amanhã vamos ter, por exemplo, no nosso caso da vacina, amanhã a vacina vamos ter a vacina contra a malária, a vacina é portuguesa. A realidade não é essa, não vai ser essa. Para já não vai ser amanhã, e depois não sabemos se vai acontecer, porque ainda faltam muitas etapas pela frente. Se dão estas notícias sem o devido contexto e sem o devido balanço daquilo que é a realidade, as pessoas depois deixam de acreditar, e a próxima vez que virem uma notícia, se calhar vão dizer isto não é verdade. E, portanto, isso é um dos receios que nós, enquanto cientistas, quando conversamos com divulgadores do nosso trabalho, nomeadamente com os jornalistas, um dos receios que nós temos é o de não transmitir uma ideia que possa criar falsas expectativas nas pessoas. Eu, por exemplo, estava-lhe a dar o exemplo há pouco, que ainda há muito pouco tempo, em relação à nossa vacina da malária, saiu uma notícia em alguns jornais online de que a nossa vacina estaria disponível na primavera. Isso não corresponde à realidade. Terá sido uma má interpretação que na altura foi feita, ou eu que me expliquei mal na altura quando conversei com o jornalista, porque aquilo que acontece na primavera
são os resultados desta primeira fase dos ensaios. Portanto, como falávamos há pouco, ainda falta muita coisa depois disso. E, portanto, eu estou sempre com algum receio, quando tenho uma conversa com um jornalista, de que não ser demasiado otimista, nem dar falsas expectativas, porque depois isso é contraproducente até para o nosso trabalho. Estamos a falar da forma como o vosso trabalho é divulgado, mas a forma como vocês divulgam, às vezes também não pode ser demasiado codificado, ou esses tempos já passaram agora? Não, conseguiram arranjar formas demasiado codificado, foi? Sim. Não, aí cabe-nos a nós, cientistas, adequar o discurso. Mas admito que às vezes não seja muito fácil passar para algo que se consiga perceber, uma linguagem muito científica e concreta. Claro, mas nós todos, na nossa vida, temos que saber adequar o nosso discurso ao nosso interlocutor, independentemente da nossa profissão, temos que saber com quem é que estamos a falar e tentar ter uma mensagem que seja compreensível pela outra parte. Evidentemente que um cientista, por maioria de razão, tem que fazer isso de uma forma ainda mais cuidada. E, portanto, e aí eu penso que cabe ao cientista simplificar a linguagem sem sacrificar a mensagem, e cabe também ao jornalista pedir para ser esclarecido, e se não está a perceber, provavelmente a culpa não é do jornalista, é de quem lhe está a explicar que não está a usar a linguagem adequada. E, portanto, eu acho que é deste diálogo entre o jornalista e o cientista que tem que nascer uma mensagem que seja compreensível por todas as pessoas. Muito bem. E a formação dos mais jovens, a forma como a ciência é ensinada nas escolas portuguesas, não sei se tem dados que lhe permitam afirmar que é suficientemente apelativa para cativar os mais jovens a seguir este caminho? É-me difícil responder a essa pergunta porque não tenho neste momento não tenho neste momento informações concretas sobre a forma como a ciência está a ser ensinada hoje em dia nas escolas. Aquilo que lhe posso dizer é que eu já tenho ido em algumas ocasiões às escolas secundárias dar uma aula sobre ciência, não sobre malária especificamente, mas um bocadinho de divulgação científica. Costumo também falar um pouco sobre o nosso trabalho de uma forma mais simples, mas são aulas mais de divulgação científica, e o interesse e o feedback que os miúdos dão é muito interessante. Eles parecem realmente ficar bastante cativados por aquele mundo da ciência e das descobertas, e portanto eu acho que há realmente da parte dos mais jovens um potencial muito grande para se interessarem por estas coisas. Do ponto de vista dos programas escolares atualmente em vigor e a forma como não sei o suficiente para responder. E no seu caso pessoal, como é que chegou à ciência? Apanhou um bom professor? Era daquelas crianças que brincava com tubos de ensaio? Como é Sabe, normalmente já não é a primeira vez que me fazem essa pergunta, e normalmente eu sinto sempre que as pessoas estão à espera daquela resposta romântica de que eu desde pequenino que pensava... Mas afinal não. Mas não, no meu caso não foi. No meu caso foi uma sucessão de oportunidades, de alguns acasos e de algumas oportunidades felizes, e de ter encontrado as pessoas muito boas e com quem tive a felicidade de interagir em diversos momentos da minha vida. Portanto, eu tirei o curso de Bioquímica na altura porque era o tema que eu achei que mais me fascinava. Fui um aluno razoável durante o curso, tive uma média de curso boa, mas não fui o melhor aluno do curso, mas depois tive a oportunidade de, muito pouco tempo depois de terminar o curso, ir logo trabalhar para um laboratório de investigação, e em que tive a oportunidade de ter como mentores, como supervisores, pessoas que cativaram muito em mim o gosto pela ciência e por aquele mundo. E depois desse primeiro passo dado, depois candidatei-me a uma bolsa de doutoramento, tive a felicidade de ter a bolsa à primeira vez que tentei, e fui obtendo sempre, foram-se abrindo portas à medida que eu ia avançando no meu trabalho, foram-se abrindo algumas portas, e de forma importante essas portas foram sempre abertas por pessoas que me foram sempre marcando e que foram sempre muito importantes nas minhas decisões. E, portanto,
Eu diria que o ter chegado até aqui, onde estou neste momento, vem realmente de um conjunto de oportunidades que foram surgindo e que eu terei eventualmente sabido agarrar na altura, mas também porque tive influência de pessoas com quem trabalhei que sempre me deram vontade de continuar. Portanto, nesta vida. Com 18, 20 anos não imaginava estar a fazer o que está a fazer agora, nem nada que se pareça. Não poderei dizer que estava, porque não estava, não. Com 18, 20 anos estaria a pensar, vamos lá ver se eu consigo acabar o curso e acabar isto com uma média razoável para ter oportunidades para fazer qualquer coisa a seguir, que eu ainda não sabia muito bem o que é que ia ser. Do passado, seguimos para o futuro, vamos partir do princípio que esta demanda pela vacina contra a malária corre bem e depois já tem algum outro plano ou isto é um projeto de vida? Essa é uma questão interessante porque muitas vezes eu me interrogo e em conversas inclusivamente com colaboradores no laboratório e se isto não corre bem, o que é que acontece? Nós no meu laboratório temos um conjunto de projetos, como eu dizia há bocadinho, o desenvolvimento da vacina não é o único projeto de investigação que nós temos, que nós levamos a cabo no nosso laboratório. Temos outros projetos em que procuramos responder a outras questões e em que procuramos contribuir para o conhecimento da malária e eventuais formas de a combater, de outras formas. Mas eu tenho que admitir que o projeto da vacina é aquele que tem sido o que tem movido mais financiamento e por uma grande parte da minha energia e é aquele que tem tido mais visibilidade. O que eu gostava de lhe responder é que o projeto da vacina ainda vai durar muitos anos, o que significa que as coisas estão a correr bem, porque, como lhe dizia, os ensaios estão a decorrer e se correrem bem haverá o passo seguinte, se correrem mal, já não há o passo a seguir, não é? E, portanto, é um projeto, não digo para a vida, mas para alguns anos, se as coisas continuarem a correr bem. Se as coisas não correrem exatamente como nós esperamos, o laboratório continua e os nossos outros projetos, nos quais eu tenho todo o empenho, continuarão. A ideia da vacina também não tem forçosamente que morrer, tem que ser provavelmente reavaliada e reequacionada. Se não funcionou desta vez, o que é que pode ser modificado para que funcione melhor? E, portanto, trabalho e perguntas para responder e trabalho para fazer não faltam. Na ciência cabem muitas coisas e há muitas formas de definir o que é a ciência. Tem alguma definição preferida sobre o que é e para que serve a ciência? Eu penso que a ciência é, acima de tudo, conhecimento, é, acima de tudo, saber fazer as perguntas corretas e procurar dar as respostas adequadas. A ciência é, na minha opinião, o grande motor do desenvolvimento de uma sociedade e é, julgo eu, aquilo que permite a qualquer sociedade avançar e que permite a nós, enquanto seres humanos, evoluirmos enquanto espécie e a sociedade a evoluir enquanto forma de interagirmos todos e de conhecermos aquilo que nos rodeia. E é mais importante fazer perguntas ou encontrar as respostas? Ou é bom que andem lado a lado? Eu acho que é muito importante que andem lado a lado. Sabe que o mote do nosso Instituto de Medicina Molecular, neste momento, tem como tagline, como frase-chave, procuramos perguntas. Isto porque se considera que muitas vezes o mais importante é fazer a pergunta certa e que muitas vezes se pode perder algum tempo ou energia porque a pergunta que se fez não foi a pergunta certa. De qualquer maneira, eu acho que, pessoalmente, eu acho que só faz sentido fazer a pergunta certa se for para procurar a resposta adequada e se for para encontrar a resposta adequada. Portanto, eu acho que a pergunta e a resposta têm claramente que andar lado a lado. Miguel Prudêncio, do Instituto de Medicina Molecular, o homem que anda à procura de uma vacina contra a malária, o convidado desta semana de Razão de Ser. Já a seguir, na Antena 3, Coyote, com Pedro Costa. Até lá, na semana em que é reposto o filme de Jonathan Demme, Stop Making Sense, fica um outro tema dos Talking Heads. Evan, do álbum Fear of Music. Bom dia, bom fim de semana.